Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai debater o significado histórico da consolidação das leis do trabalho no Brasil, que aproxima-se de completar 70 anos nesse 1º de maio. É um documento que marcou toda uma época das relações trabalhistas na história do Brasil. Apesar da sua idade, até hoje, ela resiste a diversas tentativas de alteração, mais recentemente denominadas flexibilização. Quando na Europa os direitos sociais e trabalhistas consagrados no modelo do Estado de bem-estar social estão sendo reduzidos e, em alguns casos, simplesmente demolidos sumariamente, a CLT segue desafiando o tempo. Quais as razões que explicariam a durabilidade da CLT e suas resistências às iniciativas de flexibilização? O que estaria permitindo que o Brasil, ao contrário da Europa, esteja expandindo alguns de seus direitos sociais e trabalhistas, ao invés de reduzi-los? Quais as perspectivas, afinal, para um aperfeiçoamento nessa antiga legislação sem que estejam em risco direitos consagrados pelos trabalhadores brasileiros? Para nos falar sobre esse tema, os 70 anos da CLT, o programa Agenda Econômica tem como convidado de hoje o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ex-metalúrgico, fundador da Central Única dos Trabalhadores. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, obrigado por ter aceito o nosso convite. Alegria nossa, Beto e Floriano, estar aqui com vocês por um tema que me é muito caro, que eu trato com muito carinho. E alguém já disse que o Paim parece que é o último dos moicanos aqui no Congresso. Então vamos começar por pelas isso. posições que eu defendo com muita vontade, com muita força e com muito coração mesmo. E sou um defensor intransigente da CLT. Nós temos acompanhado aqui a sua performance em defesa da CLT, exatamente por isso é que a gente já começa pedindo uma avaliação mais genérica, mais histórica do significado da CLT para o senhor, num mundo em que prevalecem flexibilizações e redução nos direitos dos trabalhadores. Qual é o significado histórico? Beto, na linha que você mesmo falou, né? A CLT veio lá desde Getúlio e na época muitos diziam, aí falo um pouco da minha história como sindicalista, que ela veio para atenuar os conflitos entre capital e trabalho, e muitos até diziam que ela meio tinha uma simbologia à história do pelego. Por que eu falo pelego? Pelego é o tipo um cobertor peludo, digamos, para as pessoas que não conhecem, lá do Rio Grande do Sul, feito normalmente de pele de cordeiro, de ovelha, né? Que é posto entre o cavalo e o cavaleiro. Então ele amorcega o trote, né? Ele amacia o trote. E, na verdade, diz que a CLT teria esse aspecto do pelego. Eu discordo. Porque eu não gosto muito, eu apenas contei um pouco do lado mais folclórico, né? Eu discordo, acho que a CLT veio num momento importante e ela até hoje é a grande, a grande cartilha, é a grande bíblia do mundo do trabalho, né? É a consolidação das leis do trabalho. O que foi assegurado lá, até hoje, em grande parte é mantido. Eu fui constituinte. Mesmo nós, na constituinte, já queriam colocar lá um artigo que dizia que devia prevalecer a livre negociação entre as partes acima do legislado. Seria o negociado e o não legislado. Eu já fui radicalmente contra. Na época, claro, eu tive o apoio de Lula, de Olívio Dutra, de tantos. Mário Covas também, na época, manteve uma posição muito firme. O próprio Ulisses Guimarães disse, não, nada disso. Vamos preservar a CLT. E tentei, naquela oportunidade, colocar e assumo a responsabilidade, com o apoio do DIAP, do DIESE, na época, de colocar um capítulo onde ele dizia o seguinte, o Paim agora quer fazer da CLT uma Constituição. Porque ali no capítulo da ordem social, que se não me engano é do 6º ao 12º, a gente colocou muitas coisas que estão na CLT. Mas qual era o meu medo? De que se eu cravar aqui na Constituição, quero ver eles ter os chamados 3/5, né? Para retirar o que eu coloco ali. E grande parte nós conseguimos colocar ali com apoio, naturalmente, do movimento sindical. Então tem muita coisa
que alguns dos espertos pensam que vão mexer na CLT, eles vão ver que está lá dentro da Constituição. Aí vai ser muito mais difícil. Então, para eles fazer aquilo que hoje muitos pensam em fazer, de flexibilizar os direitos dos trabalhadores, eles vão ter que também fazer uma emenda constitucional dizendo que o que está na Constituição não vale e o que vale é o negociado entre as partes. Daí é muito mais difícil. Por isso que eu tenho dito na tribuna e repito aqui, flexibilizar o direito dos trabalhadores, que tem dado um pouco de, o mínimo de dignidade e qualidade para o trabalhador brasileiro só por cima do meu cadáver. E mesmo passando o meu cadáver, outros virão e a bandeira da CLT vai continuar de pé. Agora, senador, já que o senhor fez esse breve histórico, lembrando o período Inclusive da Constituinte, eu queria aproveitar até para ir retroceder um pouco mais no tempo e pedir que o senhor fizesse uma comparação entre o Brasil de Getúlio Vargas, que começou, que entregou aos brasileiros uma série de garantias trabalhistas, com esse Brasil de hoje que acaba de aprovar essa mudança na CLT para as domésticas, né? Qual era aquele Brasil, qual é esse Brasil de hoje que demorou tanto para garantir esse direito a um grupo de milhões de pessoas aqui no Brasil, né? Nós tentamos. Nós que sabíamos que o trabalho doméstico, como eu tenho dito, é o último bastião do regime de escravidão, que em parte nós conseguimos abolir com a Lei Áurea, né? E nós tentamos na Constituinte botar uma redação mais ampla, mas perdemos para o Centrão. Perdemos porque o Centrão, naquele momento forte, o Centrão era o setor mais conservador que se unia num bloco. Uhum. E o outro bloco era liderado por Lula e por Covas. Você vê que eu falo muito do Covas. O Covas foi exemplar durante a Assembleia Nacional Constituinte. Covas e Lula e Ulisses tiveram uma postura muito boa, muito salutar, muito, digamos, no mundo do oxigênio social, digna, né? E eu não deixo de negar isso, embora temos lá a nossa divergência entre PT e PSDB. Naquela época nós tentamos. E me lembro que uma das oportunidades em relação a isso, eu falava com o Covas e com o Passarinho, eles disseram, olha, vamos segurar o que está na mão, que isso aqui dá para segurar. Se quisermos colar todos os direitos que elas teriam de direitos, elas e eles, trabalhadores domésticos, poderíamos perder. E assim foi que nós caminhamos. E somente agora é que conseguimos, enfim, nesse ano, aprovar, então, essa emenda constitucional que garante para o empregado doméstico praticamente todos os direitos que estão na CLT e, consequentemente, na Constituição. Alguns falam que tem que regulamentar muita coisa. Tem que regulamentar muito pouco. É tudo auto-aplicável, porque está lá na Constituição e está também na CLT, não tem muita coisa a não ser normatizar algumas questões básicas, né? Mas a maioria, claro que não vai ter participação nos lucros. Ninguém está achando que isso vai ter, porque não existe, né? Isso sim, mas a maioria dos artigos que estão na Constituição e estão na CLT serão normas auto-aplicáveis. E claro que significa um avanço muito grande para esses homens e mulheres que dedicam a sua vida, eu diria, a cuidar das nossas vidas. Não só nossa, me referindo nossos filhos, netos, enfim, aqueles que podem ter um trabalhador doméstico. E acho que ao contrário do que alguns dizem, vai dar um desemprego enorme. Não dá desemprego coisa nenhuma. Porque lá atrás também, quando nós asseguramos a licença maternidade, até a licença paternidade, olha, as mulheres vão ser demitidas em massa agora. Está aí, as mulheres hoje ocupam taco a taco os espaços de trabalho com o homem, embora haja uma discriminação muito grande com as mulheres em relação ao salário. Nós tentamos aprovar um projeto e ainda não conseguimos, dizendo que a mulher tem que ter, o princípio está na Constituição, mas não está regulamentado, o mesmo direito que o homem, desde que ela desenvolva a mesma atividade, a mesma remuneração. Mas tem um problema também de ocupação de espaço, postos, né? Claro, de postos. Os postos de chefia são mais difíceis. São mais difíceis de chegar para as mulheres. Mas voltando no tempo e no espaço, eu diria que antes de Getúlio nós tínhamos um movimento social muito forte, vocês todos sabem, né? Com muita agitação, com muita mobilização. Mas não vamos esquecer que passamos nesse período por um golpe, né? E o golpe militar sufocou os movimentos. Como é que chama? É uma geração sufocada. E só a partir daí, depois do golpe, nós começamos a voltar às ruas, e não dá para negar, surge Lula, enfim, esse movimento a partir de São Bernardo que tomou as ruas, os campos, as praças, como a gente fala,
e depois tomou o poder, né? E pela via democrática, com o Lula chegando na presidência da República. Eu perguntei essa questão do Getúlio porque o próprio Beto, aqui na abertura do programa, ele fez esse paralelo com a Europa, e Getúlio, quando aprova essa legislação aqui para o Brasil, também na Europa, como hoje está efervescendo, na época também tinha uma série de discussões sociais. Né? Falavam muito na Carta de Lavoro e tal, aquela questão toda, mas nós evoluímos. Nós evoluímos, avançamos, por isso passamos pela Constituinte Cidadã, assim chamada, e mantivemos direitos. Enquanto que a Europa, no aspecto da tal modernidade, foi retirando os direitos. Foram retirando. O que aconteceu? O Brasil, e com a chegada, não só de Lula, porque eu também reconheço o período de Fernando Henrique, mas vou falar mais do período que eu vivi, né, aqui dentro do Congresso, diretamente com o Lula, mas vivi também, claro, uma grande parte com o Fernando Henrique Cardoso. Nós mantivemos os direitos, não flexibilizamos, embora houvesse investido nesse sentido, e com isso nós, a partir desse lastro feito, a partir da Constituinte e da própria CLT, que vem antes, claro, da Constituinte, nós mantivemos esse arcabouço que permitiu avançar na distribuição social. E hoje não há quem não reconheça que o Brasil só deu certo quando a Europa entra em crise e a América do Norte também, porque nós tínhamos aqui um projeto social que estava com um lastro forte e, a partir daí, aumentando o salário mínimo, que também contribuiu. Claro que não só isso, né? E distribuindo. É outra conquista da era Era Vargas. É uma conquista da Era Vargas. E que agora nós saímos de $60, eu fazia greve de fome para chegar a $100. Hoje está em torno de $350. Há uma política definitiva para o salário mínimo. Nem se discute mais salário mínimo. Aplique-se inflação mais PIB, né? Quantos dias de greve de fome mesmo que você fez? Foram 3 dias. No fim de 3 dias eu estava pedindo água já. Confesso, eu sempre fui meio gordinho, pedindo água. Mas me lembro que uma daquelas oportunidades, o Collor, presidente, eu conto para ele aqui agora que ele é senador, dele, acho que ele disse, não, mas não me arrumaram essa para mim agora. Daí ele mandou um abono de emergência. E o Ibsen Pinheiro, na época presidente da Câmara, tem uma relação muito carinhosa com o Ibsen até hoje, gaúcho. Ele reuniu todos os líderes foram lá para oferecer pai em suspenso, aí que o Collor mandou um abono de emergência para o salário mínimo. Isso foi na época que o Collor era presidente? Era presidente da República, e eu suspendi a greve a partir daí. Então essa eu devo para o Collor, veio para o Senado antes do mandato. Eu não sei se eu aguentava mais uns 2 dias ali, ia ter que recuar, porque estava difícil, Senador, o senhor fala nesse pronunciamento que fez recentemente, há cerca de 70 anos da CLT, mostrando como essa carta é um patrimônio, né, da classe trabalhadora brasileira, que com essa idade, 70 anos, qualquer legislação é passível, claro, de ajuste, de algum aperfeiçoamento e tal. Mas o senhor logo alerta, há elementos intocáveis. 13º. Quais são os intocáveis? 13º, férias mais 1/3. O percentual de hora extra. Eu sou favorável até que não tenha que ter hora extra. Mas quando a gente bota a hora extra até de 100% e de 50%, é para inibir as horas extras. O ideal seria não ter hora extra. A hora extra tem que ser um instrumento usado, em última instância, por empregado e empregador, e por isso uma penalidade financeira maior para que ele não use a hora extra e contrate mais trabalhadores. A carga horária também é sagrado, até nós temos a visão de que é possível diminuir de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário, como uma forma também de gerar mais emprego. Geraria, direta e indiretamente, em torno de 3 milhões de novos empregos. O próprio Fundo de Garantia é uma reserva do trabalhador. Já tivemos a estabilidade aos 10 anos, lá atrás, né? Depois, no período do golpe militar, mudou para a estabilidade. E com isso você assegurou que no ato da demissão, o empregador, além daquele depósito que ele tem que fazer de 8%, ele te paga ainda uma multa de 40% para você se manter na busca de um novo emprego. Isso ajuda e inibe a demissão. Na hora de demitir, o empregador pensa 2 vezes, faz todos os cálculos, vê se compensa. E esse lastro que a CLT nos deu nesse aspecto, esse tema, que férias mais 1/3 também acho que é fundamental, de alguns pontos básicos, né? Eles garantiram uma qualidade de vida mínima para o trabalhador brasileiro e, de forma muito inteligente, que o Lula percebeu, se essa massa de assalariado aumentasse o seu poder de compra, isso é um discurso que nós sempre usamos, eu acho que nós todos, há décadas,
A população recebendo mais, ela compra mais. Se ela compra mais, alguém tem que vender mais. E para alguém vender mais, alguém tem que produzir mais. E para produzir mais, alguém tem que gerar emprego, né? E nessa roda da economia é que o Brasil deu certo, ao contrário da Europa, que começou a apertar e reduzir os direitos e fazer que prevaleça o contrato individual entre o empregado e o empregador. Você trabalha tantas horas, eu te pago tantas horas. E com isso, quando a crise vem, ele não tinha como pagar o trabalhador não tinha como comprar, e a partir daí, claro, não vou dizer que foi só isso, toda a crise imobiliária e financeira que nós acompanhamos que houveram nos países chamados de primeiro. Claro. E aqui no Brasil, esse gancho, já que falamos na conjuntura internacional, eu sou daqueles que entendem que foi fundamental nós ter mantido aqui, não é questão apenas de CLT, mas uma visão de uma política de Estado. Quando tentaram, não vou nem citar nomes, que não é a questão, mas havia uma onda de querer privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, acabar com o BNDES e entrar na linha, inclusive, da Petrobras. Quando nós todos resistimos nesse sentido e os governantes recuaram, nós sabemos que isso foi fundamental para enfrentar a crise também. Agora, senador, o senhor falou em produção e a gente também, quando fala de competitividade internacional, não pode deixar de fora a questão não só da produção, mas da produtividade, que é um termo relativo, né? Quer dizer, você compara salários, homens, número de horas trabalhadas. Quando se coloca o Brasil no contexto internacional, como é que o senhor considera essas garantias trabalhistas que existem aqui no contexto da competitividade brasileira, vendo o Brasil como parte desse sistema internacional onde os peixes grandes engolem os peixes pequenininhos, os peixes menores, não é? Eu acho que o Brasil está muito bem, viu? Porque se você, por um lado, eu acompanho esse debate, e alguns dizem, aqui no Brasil tem fundo de garantia, tem 13º, tem férias, e alguns outros países não têm. Agora vai ver o salário como é que é lá. Vai ver o salário como é que está lá. Vai ver como é que é o sistema lá de proteção social dos chamados países de primeiro mundo. Uma oportunidade disso, tudo bem. Querem flexibilizar alguns direitos, nem flexibilizar. Querem mudar a terminologia de alguns direitos. Agora vamos ver no custo final quem sai mais caro. Entre um trabalhador da GM, por exemplo, lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Qual sai mais caro? Um trabalhador lá na Holanda, na Bélgica ou na França e aqui no Brasil, claro que lá é muito mais caro. Esses direitos mínimos que nós temos aqui, que é uma base que permite você viver, eu repito de novo, com o mínimo de dignidade, não se compara com o custo de um trabalhador lá fora. Os chamados tigres asiáticos, que apertaram tanto, estão com um problema seríssimo agora e todo mundo está acompanhando a situação que eles encontram. Achar que alguém ia trabalhar quase que por $1 por mês, vai chegar um momento que explodir. E hoje está havendo já essa explosão e uma certa revolta da população que não tem como sobreviver. Então o Brasil, eu acho que ele entrou naquilo que eu chamo na linha do bom senso, no meio termo, no campo que eu chamo da razoabilidade. Mantivemos direitos básicos, e aqui nós voltamos novamente para a CLT, não aceitamos esse discurso fácil do projeto chamado, nem vou chamar neoliberal, mas liberal, que o mercado decide tudo. O mercado é importante, claro que é importante. Tanto que eu que falo tanto de previdência, digo, não sou contra desonerar a folha. Porque eu sempre disse, e aí alguns vão ter que me engolir, que a previdência era superavitária. Sabe o que diziam para mim? E a previdência tem a ver, sim, com a CLT e com a nossa Constituição. É claro. Vai quebrar a previdência porque ela está quase falida, ainda mais com esses teus aumentos aí, sei lá o quê. Eu dizia que não. E agora o que eu acho engraçado nesse discurso, pode ver que eu botei até a mão no queixo, mas foi por gosto isso, que aqueles que diziam isso, quando você desonera a folha, em 20%, estamos falando de folha tem a ver com CLT, em 20% da contribuição do empregador, ninguém diz que isso vai quebrar a Previdência. Sabe quanto vai chegar daqui a mais 4 anos? A mais de 100 bi a menos. E ninguém diz que vai quebrar a Previdência. Não, pois é, desonerar a folha, né, pai? Legal? Digo legal. Pode desonerar porque ela é superavitária. O que eu não aceito, aí eu faço o contraponto, que tem que haver a contrapartida. Desonerar a folha em 20% é possível? É, mas é possível também acabar com o fator, é possível também ter uma política para os aposentados, como a gente tem para o salário mínimo, é possível ter o Instituto da Desaposentadoria,
que é o Instituto da Desaposentadoria para os nossos trabalhadores seletistas? Leia-se CLT, que só ele está com esse problema. Que o fator só pega quem é seletista, quem é CLT. Ele apenas diz que se eu voltei a trabalhar porque eu me aposentei, e a lei permite isso hoje já, eu quero que as contribuições que eu paguei nos próximos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos sirvam de base para o novo cálculo do benefício. Daí eu renuncio ao antigo e ganho o novo. Aí eles dizem que não dá. Aí o gasto é mínimo, porque eu paguei, eu estou pagando a minha contribuição. O brabo seguido é o seguinte, o empregador não pagou nada e abre mão de contribuir com 20% sobre o total da folha. Não é sobre o limite de mais ou menos 10%, que o salário de referência dá 6 ou 7, mais ou menos. Ele não paga mais esses 20%. E passa para o faturamento, mas passa 1,5%, passa 1%, e a maioria passa 0%. E todo mundo sabe que isso aí não resolve o que deixou de pagar para a Previdência. E por isso que eu digo, não dou mais 5 anos, já está em 37 bi, onde o desfalque da Previdência vai ser de 100 bi e assim mesmo a nossa Previdência vai resistir. Porque o mercado está respondendo também em matéria de contribuição para a Previdência. Por isso, por amor de Deus, desonerar, sim. A contrapartida, fim do fator, uma política de R$100 para os aposentados e permitir que aquele que não quer mais... Eu, por exemplo, como nós servidores, eu no meu caso, eu a qualquer momento eu posso renunciar da minha aposentadoria, se assim eu quiser, eu não tenho, da Previdência e optar por aquela melhor para mim. O Executivo pode, o Legislativo pode, os magistrados podem optar por aquela que ele entender que é a melhor, agora o trabalhador seletista não pode. Essas coisas que nós temos que mexer na lei, por isso que eu apresentei o projeto, que garante o trabalhador seletista o direito, se ele voltou a trabalhar, optar pela aposentadoria que ele entender melhor. É o mínimo. Isso que a nossa CLT pode avançar. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai fazer aqui uma comparação entre as horas trabalhadas no Brasil e na Holanda e também discutir o custo do Brasil e alguns argumentos que se lançam contra a CLT baseado no chamado custo Brasil, além também dos aspectos que garantem a longevidade da CLT. Continue com a gente.